Oi, cheguei por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a história do meu cabelo, que, como você já sabe, os fios são finos e tem baixa densidade. No caso, tem poucos fios, né? Porque ao longo dessa nossa conversa, você vai entender um pouquinho dessa diferença. E eu já peguei o meu copo de água para acompanhar aqui nossa conversa. E você também pega aí seu cafezinho, seu chá, seu suco, seu chocolate e vamos conversar sobre esse assunto tão importante e legal. Eu não sei se você já parou para pensar e olhar para o seu cabelo e pensar assim: eita, não sei por que o meu cabelo não é igual das outras pessoas. Por que os cachos não ficam no lugar? Por que ele não fica tão bonito igual de outras pessoas? Se você também já passou por isso, já pensou nisso, fica nesse vídeo aqui. Vamos conversar sobre isso, que eu tenho certeza que você pode acabar se identificando com a minha história também. Eu vou ser sincera, por muito tempo eu achava que tinha algum problema comigo, com minha autoestima, com minha aparência. E quando eu fui descobrir, era realmente também o cabelo, estava ligado ao meu cabelo, que não era só o cabelo, né? Também os meus dentes, para quem não sabe, ele nunca foi tão correto quanto é agora. Então eu já tive que usar aparelho, porque meus dentes não eram alinhados. E também tinha a questão do cabelo, que eu passei por uma fase que eu não aceitava. Teve a fase também que, por conta da correria em trabalho, eu acreditei que eu usando o meu cabelo liso, eu ia ter mais praticidade, sabe? Eu só ia lavar, prender e pronto, já estaria pronto para sair, porque eu não aceitava o frizz. O frizz pra mim era uma totalmente bagunça, era algo bagunçado no meu cabelo. Pra mim, quando meu cabelo tava com frizz, estava bagunçado, não estava legal. Meu cabelo, ele sempre teve baixa densidade. Quando eu falo que ele sempre teve baixa densidade, é pouca quantidade de fios de cabelo. O que muito acontece é que a gente acaba se atrapalhando um pouco. Eu também pensava que ter fios finos significava também ter pouco volume ou não ter volume no cabelo. Só que há essa diferença, porque uma coisa é você ter os fios do cabelo fino, que uma pessoa que tem muitos fios de cabelo, ela pode automaticamente também ter os fios finos. Porque a relação dos fios finos não está na quantidade dos fios, e sim na característica do cabelo. Então, o meu cabelo, ele tem fios finos e baixa densidade, poucos fios. Já o seu pode ser o quê? O seu cabelo pode ter fios finos, porém, ele pode ter várias quantidades de fios a mais do que o meu. Então, por não existir muita quantidade de fios, o meu cabelo pode acabar sendo um cabelo com menos volume, menos volumoso. Por quê? Porque ele não tem grande quantidade de fio. Agora, o seu, como tem mais quantidade de fios, acaba sendo mais volumoso que o meu. Então, há essa diferença que até então eu não entendia e passei a compreender, estudando um pouco mais sobre cabelo, né? Para poder não cuidar do meu cabelo igual gente doido, né? Só no machismo. Aí eu achei não, eu acredito que é interessante a gente estudar um pouquinho sobre o cabelo, né? Sobre a realidade dos cabelos, para que assim fique mais fácil de cuidar dele. Então, o meu cabelo, ele sempre teve baixa densidade. Só que, quando eu era criança, isso não me atingia, porque a gente, quando é criança, tudo soa mais leve, tudo é mais de boa. Você não se preocupa com algumas coisinhas que você se preocupa e passa a se preocupar depois que se torna adulto. Então, na minha infância, por mais que eu tivesse essa baixa densidade de volume, eu não tinha também aquele acesso de ter cabelos perfeitos, porque eu acredito que nem naquela época existia. Então, era uma criança feliz com o cabelo natural. E eu enxergava beleza nisso. Mas quando foi passando na adolescência, que eu fui chegando depois
eu cheguei na adolescência, mas também no meio da adolescência, um pouquinho pra cima, já perto de me tornar adulta, foi que aí essa questão do meu cabelo, com a minha autoestima, começou a ter atritos, a não ser tão amigáveis. Quando eu tava na fase da adolescência ali, porque eu tive vários momentos. Eu tive um momento da infância, que eu aceitava o meu cabelo super de boa, achava lindo, maravilhoso. Quando eu comecei a ficar adolescente, foi quando eu comecei a meio que não gostar do meu cabelo, porque eu queria que ele fosse liso. Pra mim não era um cabelo legal, o frizz me incomodava. Mas daí aconteceu de eu ir crescendo mais um pouco, aí eu passei dessa fase. Quando eu passei dessa fase, aí eu passei um tempinho ali cuidando mais do meu cabelo. Eu vou ver se eu consigo encontrar algumas fotos. Se eu conseguir, eu vou deixar elas passando por aqui pra você ver. Aí nessa fase que eu comecei a cuidar um pouco mais do cabelo, meu cabelo tava mais bonito, mais volumoso, cheio, brilhoso. Aí, pois bem, depois dessa fase, aí quando eu fui chegando perto pra ser adulta, né, foi quando aconteceu a revolta de novo dos frizz, né? Aí eu, na correria do dia a dia, comecei faculdade, comecei a trabalhar, e aí era muita coisa para me dar conta, e na minha cabeça o frizz já não era algo que me ajudava no dia a dia, e sim me atrapalhava. E aí eu pensei, ok, não, eu vou pegar e vou alisar o cabelo, porque eu alisando o cabelo vai ficar algo mais prático, porque eu só vou lavar e secar, e também não vai ter frizz nenhum, porque já que o meu problema era o frizz, então eu queria de uma vez tirar esse frizz da minha vida. E aí foi quando eu decidi começar a fazer selagem no cabelo. E assim, graças a Deus, até então eu não tenho nenhuma lembrança de ter sofrido bullying por conta do cabelo. Eu não tenho nenhum tipo de trauma em relação ao cabelo. Eu acredito que todos os problemas que eu tive com o cabelo, de fato, foi eu mesma que criei na minha cabeça. Não foi nada de questão de bullying, das pessoas estar falando alguma coisa. Graças a Deus eu não tive esse momento em minha vida. Aí, quando eu resolvi fazer a transição, que eu decidi sair de vez do cabelo liso, foi aí que começou a fase da comparação. Foi a fase mais comparativa que eu acredito que eu tive, porque quando eu fiz a transição, o momento da transição pra mim foi muito tranquilo. Não sofri nada em fazer transição capilar, sendo que muitas mulheres, né, e meninas sofrem bastante fazendo transição capilar. Mas foi uma fase que eu passei muito de boa. Agora, o período que foi após da transição, pra mim foi um pouco mais sofrido. Porque aí voltou a questão do frizz, que eu não aceitava e eu ia ter que aprender a lidar. E também teve a questão que começou aquela febre de de cachos perfeitos. E aí eu queria que o meu fosse também, de todo custo, era pra ser. E aí eu comecei a comprar produtos, a fazer um monte de coisa com o cabelo, pra ver se os cachos ficavam perfeitos também. Porque, né, se o da menina ficou, o meu tem que ficar também. Aí saí comprando produtos que eu tenho até hoje, depois eu vou mostrar pra você. Produtos para poder deixar os meus cachos mais perfeitos, TDIF, e a comparação ali era grande, porque eu queria que ficasse igual. Só que com a comparação veio a frustração, porque o meu cabelo, ele não ficava do jeito que eu via na internet das meninas. Porque eu não entendia a característica do meu cabelo, que era diferente. Eu só queria que ficasse igual e que tirasse todo o frizz do meu cabelo. Eu queria que o produto fizesse literalmente todo um milagre nesse requisito de tirar o frizz. E aí, nesse período de querer que os meus cachos fiquem perfeitos, quando você utiliza muito produto em cabelos que os fios são finos e tem baixa densidade, o que mais acontece é você não ter volume suficiente para seu cabelo ficar, né, aquela montanha assim. Porque assim, naturalmente eu já não tenho volume, né, ao ponto de deixar ele bem volumoso. E quando eu tava utilizando muito produto, aí é que não tinha mesmo, porque
os fios ficam muito pesados, fica muito pesado. Então, para dar um volume no cabelo com os fios muito pesados, é quase a chance de zero. Mas mesmo assim eu conseguia dar um volumezinho ali. Só que eu ficava meio assim ainda, porque na hora de sair eu tinha que ficar me planejando, que dia que eu tinha que lavar o cabelo, quando não, tinha que esperar secar, porque quando você sai com o produto, mela a roupa toda, e você não pode abraçar ninguém, porque o produto tá lá ainda molhado. Olha, era um panavoeiro. E um dos erros que eu cometia muito era essa questão. Como eu queria tirar o frizz, então eu saía comprando produtos pensando em tirar o frizz do meu cabelo e não pensando no benefício da saúde dos fios. Então eu acabava esquecendo da pouca quantidade de fios que eu já tinha, que eu precisava cuidar, para ver se segurava pelo menos o resto na cabeça. Mas eu não pensava nisso, eu queria pensar mais em questão mesmo de tirar o frizz do cabelo. E aí quando a gente tá nesse cenário, a gente fica aquela coisa de pensar, poxa, eu tenho que gastar muito para tentar deixar o meu cabelo do jeito que ele é. Porque esse meio de perfeição faz com que você queira gastar até o que você não tem para poder realizar aquilo que você deseja, né? E aí era uma coisa que eu ficava tipo, nossa, mas mesmo assim eu tinha consciência, né, de não sair também gastando dinheiro à toa, vamos dizer, né? Então, essa frustração, assim, de você querer ter o cabelo de um jeito e ainda ter que gastar dinheiro com certos produtos, nossa, quando juntava tudo era uma bola de neve. Então, tudo isso aí que eu já falei são erros que eu cometi, né? De não entender a característica do meu cabelo, de usar muito produto, de comparação com outros cabelos. Isso tudo são erros que só faz prejudicar o nosso cabelo, principalmente cabelos que são com a característica de fios finos e baixa densidade. Tudo mudou a partir do momento em que eu me vi na possibilidade de não ficar pensando no frizz como um problema, mas sim como uma solução. E aí foi quando eu resolvi aceitar o meu cabelo. Eu comecei a assistir também alguns conteúdos de algumas pessoas que falavam assim, olha, você tem que assistir conteúdos de pessoas que têm o cabelo parecido com o seu, porque isso vai fazer bem pra você, e não assistir conteúdos de pessoas que o cabelo é totalmente diferente do seu, porque aí você acaba querendo que o seu cabelo se torne algo que ele não é. Aí eu, poxa vida, é verdade. Aí, pensando nisso, na vontade que eu já queria de me libertar desse negócio de produto, eu também comecei a acompanhar conteúdos assim, que tem uns cabelos mais parecidos com o meu, e aí foi quando a chave virou, né? Que inclusive, cabelos que são semelhantes ao meu, no meu caso, eu achei uma certa dificuldade de achar conteúdo sobre esse meu tipo de cabelo, principalmente mostrando a realidade que ele é. Eu sempre encontrei mais conteúdos de cabelos finos, mas que tem grande quantidade de fios. É alta densidade de fios. E o meu não. O meu era... Quando eu encontrava um conteúdo, já ficava, eita, que felicidade. Mas quando eu ia ver, pronto, a menina já mudou um pouco do conteúdo, já falava de outras coisas. Aí eu, poxa, não focava, sabe, assim, no conteúdo que eu queria, que era sobre o cabelo. Aí, beleza. Graças a Deus, quando a chave virou, eu comecei a perceber que a característica do meu cabelo é outra, que eu preciso buscar mais a saúde dos fios, ao invés de perfeição. Então, isso daí foi o que virou tudo assim, e fez eu me libertar de vez dessa vida de produto, de viver presa a produto. Foi onde também eu descobri que quanto mais produtos leves para usar nos fios, é bem melhor. Produtos que abracem o meu fio ao invés de pesar, sabe? Outra coisa muito interessante é aprender que a rotina, ela pode ser básica. Ela pode ser uma rotina não que escraviza. É uma coisa que você faz, como eu sempre digo, é o básico que funciona. Não precisa estar aprisionado, querendo fazer isso, aquilo, não sei o que lá, sem necessidade. Porque se a gente for parar para pensar, é o que eu sempre falo, o cabelo só vai crescer
rápido e saudável se a nossa vida, a nossa rotina for uma rotina saudável. É alimentação, é atividade física. Não adianta a gente estar comprando um monte de produto e a gente não cuidar de dentro para fora, porque o que faz o nosso cabelo crescer é de dentro para fora, né? Então, quando a gente só foca em produtos, não vai adiantar, porque ele vai cuidar dos fios que estão externos aqui, que estão por fora, mas e por dentro, que é por onde ele nasce. Então não tem, às vezes a gente foca tanto nisso, eu vejo muitas meninas, como eu já passei por isso, né, focando apenas em produto, e não é, né, é cuidar de todo o corpo. A nossa rotina que a gente tem com o nosso corpo é o que vai dizer sobre o nosso cabelo. Outra coisa que eu aprendi bastante é ter paciência, menino do céu. A última vez que eu cortei o meu cabelo, eu tava deixando ele crescer. E eu cortei porque eu estava sem paciência já de pentear. Porque o cabelo, quando ele é cacheado, né? Ele aqui tá seco, tá aqui, mas quando tá molhado, tá aqui. E aí eu, na correria, eu tinha muita paciência, saía penteando, arrancando os fios tudo. Eu disse, eu vou cortar. Vou cortar e pronto. Porque ele curto vai estar mais prático. Aí eu cortei, só que agora, hoje, como Deus colocou o propósito no meu coração, do projeto Fios com Propósito, aí hoje eu, graças a Deus, eu tô deixando crescer. Hoje em dia, os cuidados com o meu cabelo é algo bem básico e eu tento não ficar me escravizando. Então, por exemplo, eu gosto muito de criar um cronograma, porque o cronograma é onde eu consigo me organizar para sempre estar pensando assim, eu fiz isso, fiz aquilo, não esqueci disso, eu esqueci disso daqui, sabe? Mas nada de ficar assim, eita meu Deus, tem que fazer. Não, não precisa disso. É algo que eu deixo também à minha vontade, né? Então, assim, eu sempre busco fazer o quê? Hidratação, reconstrução, nutrição. Eu sempre tô passando óleo no meu cabelo, eu passo o óleo no meu cabelo 3 vezes por dia. Eu também utilizo 2 tipos de shampoo, um detox e um hidratante. O hidratante eu até comprei recentemente para fazer um teste, que eu nunca tinha usado shampoo detox e o de hidratação. E aí eu comprei para fazer um teste. Também uso acidificação, faz toda a diferença. Não é uma coisa que vai fazer milagre, o produto não faz milagre. Mas são produtos que ajudam o seu cabelo a estar melhor, a fazer um tratamento melhor nos fios, né? Porque também não é porque produto não faz milagre que você não vai cuidar do cabelo, né? E aí hoje também eu tento o máximo pentear de forma mais pacientemente, com calma, sem ter que ficar arrancando os fios. São uma rotina que eu tento fazer assim, bem de boa mesmo. A lavagem também, eu sempre agora tô priorizando lavar o couro cabeludo, a passar o shampoo para lavar bem mesmo o couro cabeludo. Uso touca de cetim. Quando eu não uso touca de cetim, eu uso um lenço no travesseiro, já que eu não tenho uma fronha, né? Aí eu uso o lenço. E a constância de toda essa rotina é o que transforma o cabelo de verdade. Não tá na alimentação, né? Que eu tento me alimentar melhor, sempre tá comendo comidas saudáveis. E quando eu falo de comer comidas saudáveis, eu não tô falando de você comprar coisas mirabolantes, não. É o básico. Arroz, feijão, carne, salada, verdura. Essas coisas, não precisa pensar, eita, vou ter que comer só sushi agora, que é peixe, ômega 3. Não, não é essas coisas, sabe, de outro mundo, não. É o básico, né? Folhas, né, tipo couve, eu como muito couve, porque no meu caso, eu tenho muita falta de vitamina, né, de ferro B12. Aí, ultimamente, também, a última vez que eu fiz o exame, deu baixa vitamina D também. Aí eu, eita, meu Deus. Aí, o ferro sempre foi presente na minha vida, de baixo. Desde sempre foi baixo. Então, quando eu descobri que a ausência do ferro, né, no meu corpo, baixo, né, eu tive que começar a comer muito couve. E era uma luta, porque isso daí começou na infância e eu não gostava de couve.
e era uma luta para eu comer couve. Então hoje em dia eu aprendi a gostar de couve, depois dessa luta que passou aí para me gostar. Então hoje eu como couve de boa, gosto demais, sempre tô comprando couve, porque ele é muito bom. Tem muitas vitaminas, principalmente o ferro, né? Então é coisas básicas, feijão, arroz, carne, ovo, não é nada coisa de outro mundo não. E sobre o cabelo, coisas que eu aprendi sobre o cabelo é que não é porque os fios são finos que ele não é bonito. Não é porque o cabelo tem frizz que ele não é bonito. Porque isso daí é gosto. Cada um tem o seu. E como o meu cabelo tem, assim, tem esse jeito, essa característica, eu preciso gostar dele do jeito que ele é. Porque quando eu não gosto dele do jeito que ele é, eu só vou viver frustrada. Aí não dá certo. É melhor aceitar e tá tudo bem, tá lindo, maravilhoso. E essas coisas de você gostar, tudo é hábito. Se você botar no hábito que seu cabelo é bonito, graças a Deus pelo meu cabelo, glória a Deus que eu acordei com meu cabelo hoje na cabeça, você vai amar o seu cabelo. Agora, se você acordar todo dia, eita, meu Deus, como tá feio. Eita, meu Deus, não sei o quê. Ai, não sei o que. Aí você não vai gostar da mesmo. Até pro povo gostar do seu cabelo vai ser difícil, porque como é que você vai convencer se você mesmo não gosta do seu cabelo? Mesmo porque você não precisa convencer ninguém de gostar do seu cabelo, né? Você precisa convencer você, né? Como eu fiz com o meu. Aí você pode falar assim, ah, mas eu não sou obrigada a gostar do meu cabelo natural. Ninguém é obrigado, mas eu fui. E graças a Deus. E graças a Deus, porque quando eu não tava presa a produtos de alisamento, eu tava presa para ter os cachos perfeitos. E hoje eu não tô presa a produto nenhum. Só uso mesmo para poder cuidar do cabelo. Outra coisa que eu aprendi é que os fios, quando são finos, não significa que eles não são saudáveis. Não significa que quando a gente tem baixa densidade, o cabelo não tem volume. Isso daí são apenas características. Outra coisa também é a comparação. A comparação só atrasa a nossa vida. Então, se você nesse momento está se comparando, já tire isso daí da sua vida, porque a comparação é um atraso de vida. E a constância é que faz a gente chegar em bons resultados. Hoje em dia, eu continuo tendo os fios finos, baixa densidade, inclusive os meus fios hoje em dia tá muito menos, eu tô quase careca do que antes, porque meu cabelo começou a cair muito. E aí foi quando eu tive até um choque de realidade, né? Começou a cair muito. E hoje em dia, quando eu vou gravar aqui, eu percebo essa queda. Gente, meu Deus, eu tô careca. A forma que eu olho o meu cabelo hoje em dia mudou completamente. Hoje em dia eu consigo olhar o meu cabelo com beleza, mesmo quando ele não tá nos dias legais, tá assim meio... Consigo achar ele bonito mesmo assim. Claro que não é todo dia. Não é todo dia que você vai olhar pro cabelo e vai dizer, poxa, como eu tô linda, maravilhosa. Mas é algo constante que você acaba se acostumando. Poxa, ele não acordou hoje, legal. Tem dias que eu gravo uns stories pro Instagram que eu dou tanta risada, porque às vezes meu cabelo acorda de um jeito que eu olho assim, a jeito eu nem esperava. E aí você acaba dando risada, se divertindo, apenas curtindo o cabelo do jeito que ele é. E hoje eu consigo, né, cuidar dele, respeitando a característica que ele é, respeitando a necessidade e o limite dele, sem querer ficar abusando. Se você tem a história semelhante com a minha, ou se você tem um cabelo semelhante com o meu, eu espero que, de certa forma, você tenha se identificado com essa minha história. E aqui eu sempre busco mostrar a realidade do meu cabelo, pois sei que tem muitas mulheres que têm um cabelo parecido com o meu, e que até então não tem muitos conteúdos aqui que mostram o cabelo que é semelhante ao meu. Então, foi quando eu pensei, né, porque eu já gravei aqui pra internet, logo no começo do TikTok, eu gostava de gravar, tirar foto, não sei o quê. Só que até então eu não sabia qual era a minha missão, qual era o meu objetivo de fato, o que é que eu poderia fazer para ajudar as pessoas, né? E o que é que eu saberia expor para fazer com que outras pessoas aprendam comigo. E aí foi quando eu passei uns 4 meses fora do Instagram, deixei de usar o Instagram, e aí foi quando Deus iluminou minha mente assim,
E aí eu comecei a postar sobre cabelos no TikTok. Então eu tava off no Instagram, né? Não tava mostrando minha vida pessoal, mas eu tava on no TikTok. Só que no TikTok eu tava começando a postar vídeos sobre cabelo. Aí eu, poxa, é mesmo, vou falar só sobre cabelo, porque eu sei que cabelo vai ajudar as pessoas a compreender, a cuidar do seu cabelo. E aí foi quando eu pensei assim, poxa, agora chegou a hora de migrar pro Instagram. Passei um tempinho só postando TikTok, aí eu pensei, eita, vou migrar pro Instagram. Mas eu queria algo mais, eu não queria só estética do cabelo, sabe? Mesmo porque eu já tava com um projeto de querer doar o meu cabelo, deixar crescer, porque uma amiga minha me falou uma vez, né, que ela cortou o cabelo dela e ela me mostrou, eu cortei meu cabelo, gostou do meu visual e esse meu cabelo aqui, eu doei. Eu, poxa, posso fazer a mesma coisa, porque como eu sou medrosa, eu tenho medo de doar sangue. Aí eu pensei, o que eu vou deixar o meu cabelo crescer também, que é uma forma de ajudar as pessoas. Aí eu não consegui deixar o cabelo crescer. Peguei e cortei. Aí eu, poxa vida, que triste, viu? Aí depois o desejo ficou a mesma coisa no meu coração. Aí eu coloquei lá uma meta, firmei lá um acordo com meu esposo, que você pode saber que acordo foi esse no vídeo. No primeiro vídeo aqui do canal, tem eu contando sobre a história do projeto, como nasceu esse projeto Fios com Propósito. E aí foi quando veio essa coisa que Deus colocou no meu coração, esse projeto, pronto, fechou. É sobre isso. Vou ajudar as pessoas a cuidar do cabelo delas, que é semelhante ao meu, né? Claro que isso também serve para outros tipos de cabelo, né? Mas meu foco é falar sobre o meu tipo, porque é o meu tipo de cabelo, né? Então é o que eu sei falar. Um pouco, né? Aí eu pensei, poxa, aí juntando a questão de ajudar as pessoas a gostar do seu cabelo, se identificar, cuidar, tem a questão do projeto que pode ajudar outras pessoas também, abençoar a vida de outras pessoas também, através do meu cabelo e através do cabelo de outras pessoas também. Eu tô falando aqui resumidamente, mas você vai lá no primeiro vídeo do canal aqui do YouTube, tá lá, eu contando a história do projeto, que aí você vai entender tudo direitinho. Então, eu sempre estou por aqui. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu estou sempre por aqui falando sobre cabelo, o meu cabelo especificamente, porque eu não tenho como ficar falando do cabelo de outra pessoa, né? Eu tenho como falar da minha experiência e passar para você o que é que você pode fazer no seu também para melhorar. E se você gostou dessa nossa conversa, já fica por aqui. Tem outros vídeos aqui no canal de muitas conversas para você também estar indo lá conferir, conversar. Se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve, dá um like nesse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, familiares e fique por aqui, porque por aqui eu sempre estou vindo conversar com você. Claro, sobre o cabelo, novas dicas, novas experiências, rotina, vlog. E eu gostei muito desse bate-papo. Quero que você relate a sua história aqui nos comentários para que eu possa saber também qual é a sua história com o seu cabelo e qual é também a sua dificuldade. Porque se você me falar qual é a sua dificuldade, eu posso provavelmente ajudar você. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, por essa nossa conversa. Eu gostei demais. E em breve já voltarei por aqui novamente para a gente conversar mais um pouquinho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E não se esqueça, faça parte do projeto Fios com Propósito. Quero te ver nesse projeto lindo. E também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, porque quando eu não estou por aqui, eu estou por lá. E é isso. Eu já vou dar tchau, porque senão eu vou ficar aqui mais tempo conversando com você. Porque, ó, se tem uma coisa que eu gosto, é de conversar. E aí é tanto que quando eu vou produzir os conteúdos pra você, eu acabo tendo uma enrolação, assim, porque às vezes eu quero falar algo mais objetivo, mais curto, e eu acabo querendo conversar demais. É por isso que eu gosto muito também de estar aqui pelo YouTube, porque aqui a gente conversa mais livre, mais, sabe? E quando é nos outros perfis, que é algo mais enxuto, eu tenho que ser objetiva, então não tenho como ficar aqui, ai, vou beber uma água, ai, não sei o que, entendeu? É isso.
Mas muito obrigada pela sua companhia. Ah, eu tinha pegado até o óleo aqui, ó, pra te mostrar o meu cabelo. Ó, ele tá assim, ó. A gente conversando aqui, eu acabei me passando. Ele tá assim. E aqui é o meu cabelo. Ele é assim. Tem dia que tá com os cachos maravilhosos, tem dia que não tá. E ele é assim, ele só fica com os cachos mais no lugar quando eu lavo. Depois que eu lavei, secou, e aí eu dormi, e veio o vento, e pegou no cabelo, ah, minha filha, aí já foi. Mas tá tudo bem, ele não deixa de ser bonito, belo, pleno, só porque tem os fios finos, arrepiados, amassados. E é isso, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até logo.